10 curiosidades sobre o mel, da colmeia à sua mesa. Olá a todos! Sejam bem-vindos a uma jornada fascinante que começa com um dos ingredientes mais doces e benéficos da natureza, o mel. Mas antes de chegar à sua mesa, o mel tem uma história incrível que começa bem aqui, na colmeia. Nosso protagonista principal é a abelha rainha, a mãe de todas as abelhas. Ela é a única fêmea fértil da colmeia e sua principal função é pôr ovos. Os zangões, que são os machos da colmeia, têm uma vida mais tranquila e sua principal função é a reprodução. Cada membro da colmeia tem um papel vital e essa organização social é o que permite a produção desse ouro líquido que tanto amamos. Fiquem ligados para descobrir como essa maravilha acontece. 2. A missão da abelha forrageira. Agora que conhecemos os habitantes da colmeia, vamos entender a fase mais emocionante da produção do mel, a coleta. O trabalho pesado fica por conta das abelhas forrageiras. Elas são as exploradoras, as caçadoras de néctar e pólen. Imaginem só, uma abelha pode voar até 5 quilômetros de distância da colmeia em busca de flores ricas. Elas têm uma espécie de cesta nas patinhas, chamada corbícula, onde carregam o pólen, e um segundo estômago, conhecido como papel do mel ou vesícula melífera, onde armazenam o néctar. O néctar é a matéria-prima do mel, uma substância açucarada produzida pelas flores. O pólen, por sua vez, é a principal fonte de proteína para as abelhas e essencial para a alimentação das larvas. É um trabalho exaustivo, mas fundamental. Uma única abelha produz apenas cerca de 12 avos de uma colher de chá de mel durante toda a sua vida. Isso nos mostra o valor e a dedicação por trás de cada gota. 3. A transformação do néctar em mel. Uma vez que as abelhas forrageiras retornam à colmeia com o néctar, a mágica da transformação começa. Elas regurgitam o néctar e o passam para outras abelhas operárias, num processo chamado trofalaxia. Essa boca a boca é crucial, pois as enzimas presentes na saliva das abelhas quebram os açúcares complexos do néctar em açúcares mais simples, como glicose e frutose. Mas não para por aí. O néctar ainda é muito úmido, e para que ele se torne mel, o excesso de água precisa ser evaporado. As abelhas, então, realizam um trabalho árduo de ventilação, batendo suas asinhas incansavelmente para criar correntes de ar dentro da colmeia. Esse processo diminui o teor de umidade do néctar para cerca de 17%, transformando-o em mel. A essa altura, o mel já está com a consistência e a doçura que conhecemos. É um trabalho em equipe impressionante que garante a conservação e a qualidade do alimento. 4. A estrutura perfeita. Os favos de mel. Vocês já pararam para observar a perfeição dos favos de mel? As abelhas são verdadeiras arquitetas. Elas constroem essas estruturas utilizando cera de abelha, que produzem a partir de glândulas especiais em seus corpos. A forma hexagonal das células não é por acaso. É a forma mais eficiente para armazenar o máximo de mel com o mínimo de material, garantindo a resistência e a otimização do espaço. Uma vez que as células estão preenchidas com mel e o teor de umidade está perfeito, as abelhas selam cada uma delas com uma fina camada de cera, conhecida como opérculo. Essa vedação é fundamental para proteger o mel da umidade externa, de micro-organismos e para garantir sua conservação por longos períodos. É como se elas estivessem lacrando uma cápsula do tempo, protegendo o alimento que servirá de reserva para a colmeia durante os períodos de escassez. Uma verdadeira obra de engenharia natural. 5. A colheita do mel. Respeito à natureza. E, finalmente, chegamos à etapa da colheita do mel.
Para o apicultor, esse é um momento de grande satisfação, mas também de responsabilidade e respeito pela natureza. O processo começa com o uso de um defumador, que libera uma fumaça fria e atóxica. A fumaça acalma as abelhas, fazendo com que elas se concentrem em se encher de mel, o que as torna menos propensas a ferroar. O apicultor, então, remove cuidadosamente os quadros dos favos da colmeia. É importante que apenas o excesso de mel seja retirado, deixando uma quantidade suficiente para a alimentação das abelhas. Um bom apicultor sempre pensa no bem-estar da colmeia e na sua sustentabilidade. Afinal, as abelhas são as verdadeiras produtoras e nós somos apenas os cuidadores. A colheita deve ser feita de forma consciente, garantindo que as abelhas continuem prosperando e produzindo esse alimento tão precioso. 6. Do favo ao pote. O processo de extração. Com os favos de mel retirados da colmeia, o próximo passo é a extração. Primeiro, o apicultor precisa remover a fina camada de cera que sela as células, o opérculo. Isso é feito com facas especiais ou equipamentos elétricos que aquecem levemente a cera. Depois de desoperculados, os quadros são colocados em uma centrífuga. A força centrífuga faz com que o mel seja expelido dos favos, escorrendo pelas paredes da centrífuga. É um processo limpo e que não danifica os favos, permitindo que as abelhas os reutilizem. O mel extraído passa por um processo de filtragem simples apenas para remover impurezas maiores, como pedacinhos de cera ou de abelhas. Esse processo é fundamental para manter as propriedades naturais do mel sem alterar sua composição. E assim, de forma cuidadosa e respeitosa, o mel está quase pronto para chegar até você. 7. A importância da apicultura e a conservação das abelhas. A produção de mel vai muito além do que vemos nos potinhos. A apicultura é uma atividade essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e para a nossa própria alimentação. As abelhas são as principais polinizadoras do planeta, responsáveis por polinizar cerca de 75% das culturas alimentares que consumimos. Sem elas, muitos alimentos simplesmente não existiriam. Infelizmente, as populações de abelhas estão diminuindo em todo o mundo devido a fatores como o uso de pesticidas, as mudanças climáticas e a perda de habitat. É por isso que o trabalho dos apicultores é tão crucial. Eles não apenas produzem mel, mas também contribuem para a saúde das colmeias e para a conservação dessas criaturas vitais. Apoiar a apicultura local e consumir mel de produtores responsáveis é uma forma de ajudar a proteger as abelhas e garantir um futuro mais doce e sustentável para todos nós. 8. Tipos de mel. Um mundo de sabores. Você sabia que existe uma infinidade de tipos de mel? A cor, o sabor e a textura do mel variam de acordo com a florada, ou seja, as flores de onde as abelhas coletaram o néctar. O mel de florada de laranjeira, por exemplo, costuma ser mais claro e ter um aroma cítrico suave. Já o mel de eucalipto é mais escuro e tem um sabor mais marcante, muitas vezes associado a propriedades expectorantes. O mel silvestre, por sua vez, é uma mistura de diversas floradas, resultando em um sabor e aroma únicos a cada colheita. Há também o mel de açapeixe, cipó-uva e muitos outros, cada um com suas particularidades. Experimentar diferentes tipos de mel é como fazer uma viagem pelos sabores da natureza. Essa diversidade não só nos oferece opções deliciosas, mas também mostra a riqueza da flora de cada região. 9. Mel de verdade. Como reconhecer a pureza? Com tantos produtos no mercado, como saber se o mel que você está comprando é realmente puro? É importante ficar atento a alguns detalhes.
O mel puro tende a cristalizar com o tempo, especialmente em temperaturas mais frias. Isso é um processo natural e não significa que o mel estragou. Pelo contrário, é um indicativo de pureza. Já o mel adulterado, que muitas vezes é misturado com xaropes de açúcar, geralmente não cristaliza ou tem uma cristalização irregular. Outro ponto é o rótulo. Procure por informações claras sobre a origem, o apicultor e se o produto é 100% mel. Uma dica simples é observar a consistência. O mel puro é mais denso e escorre lentamente. Um mel muito líquido pode ser um sinal de adulteração. Escolher mel de qualidade é investir em saúde e apoiar os produtores que trabalham com seriedade. 10. O legado. Doce. A magia do mel na sua vida. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre o mel, mas a sua magia continua em nossas vidas. Desde os tempos antigos, o mel é valorizado não apenas por seu sabor delicioso, mas também por suas propriedades medicinais. Ele é um adoçante natural, uma fonte de energia, um aliado para a imunidade, um ingrediente versátil na culinária e até mesmo um componente em produtos de beleza. Cada gota de mel carrega consigo o esforço incansável de milhares de abelhas e o cuidado de apicultores dedicados. Ao consumir mel, estamos nos conectando com a natureza e valorizando um ciclo de vida fundamental para o nosso planeta. Que a história do mel nos inspire a apreciar mais esses pequenos seres que fazem tanto por nós e a cuidar do nosso ambiente. E que cada colher de mel seja um lembrete dessa doce e incrível jornada da colmeia à sua mesa. Obrigado por nos acompanhar.